Senhor, querida igreja, é um prazer estar novamente convosco. Eu estava dizendo ali para o irmão, viu, pastor, que eu já sou da casa agora. Eu fico mais aqui do que na minha própria congregação, irmãos, porque eu fico 3 semanas fora e uma em casa, né? Então, quando eu chego lá, eu sou visita na minha congregação, porque lá eu só fico mesmo no final de ano. Durante o ano a gente está trabalhando pelo Brasil afora, fazemos isso há mais de 40 anos, e Deus nos tem abençoado. Então, nós vamos falar a palavra de Deus. Quero agradecer novamente a confiança do pastor, e eu creio que todos vieram aqui para ouvir Jesus falar, não é verdade? É Ele que fala conosco. Não temos nada para falar, nada, mas a palavra dele tem tudo. Aleluia. Aí depois, enquanto o pastor der os avisos, eu vou pegar o material ali para dar oportunidade para a igreja, visto que o trabalho que eu faço é um trabalho social, e vamos fazer uma parceria com a igreja aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus, uma palavra que me veio ao coração essa noite. Irmãos, nós, perto dos hinos, diante dos hinos, né, que ouvimos, do que já aconteceu neste culto, o Senhor me levou a esta palavra, e nós estamos vivendo realmente os últimos dias da igreja na terra. A razão de estarmos aqui é porque estamos aguardando Ele vir nos buscar, não é verdade, queridos? Aqui é passageiro, aqui nós somos, como dizia Abraão, peregrinos. Estamos peregrinando por aqui, aguardando a volta do Senhor. Como diz Paulo lá em Coríntios, no capítulo 15, se esperássemos por Jesus só nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas não é só nessa vida. Na verdade, aqui é só o início. Lá é que será permanente. Capítulo 24. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 4 do capítulo 24 de São Mateus. Jesus dando esse grande sermão, quando foi interpelado pelos seus discípulos, perguntando sobre a sua vinda. Eles já esperavam Jesus após a ressurreição e a ascensão ao céu naqueles dias. E ele diz: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Até aqui por enquanto, queridos. Podeis tomar assento. Irmãos, aqui nós temos palavras profundas de Jesus. Palavras que se cumprirão nos nossos dias e palavras que se cumprirão ainda muito para frente. A palavra que se cumprirão nos nossos dias foi essas que acabamos de ler no versículo 5. Porque quando Jesus diz aqui no capítulo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, no versículo 5, ele está falando aqui para os judeus, quando a tribulação estiver sobre a terra e o anticristo se manifestar. Ele virá dizendo que é o Cristo e ele enganará a muitos. Agora, aqui no verso 24 do mesmo capítulo, Jesus diz: pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos.
Então, queridos, nós estamos vivendo esses dias. Os dias dos falsos profetas, dos falsos cristos. O espírito do anticristo, como disse João, o evangelista amado João, já opera no mundo. Muitos têm se feito anticristo. O espírito do anticristo já opera no mundo. Os falsos profetas, que a Bíblia relata aqui que virão, estão operando por aí, irmãos. Lobos devoradores vestidos de pele de ovelhas. E essas personalidades que têm se levantado têm enganado muita gente. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, porque o inimigo, queridos, mudou a estratégia dele. Jesus alertou que todas essas coisas que estamos vivenciando aconteceriam antes da sua vinda. Ele começou dizendo, certa feita para os discípulos, que quando a figueira começa a brotar, uma vez eles também, em outra ocasião, perguntaram, e ele disse, eles perguntaram, qual será o dia da tua vinda? Aí ele disse, vocês quando veem a figueira brotando, que os seus ramos se tornam tenros, o que é que vocês imaginam? Olham para ela, que naquele tempo eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então eles olhavam e diriam, olha, o verão está próximo, se aproxima o verão. A figueira de que Jesus está falando aqui é Israel. E sabe quando que começou a brotar a figueira? Para dizer que o verão está próximo? Maio de 1948, quando Israel tornou-se novamente nação. E aí começou a brotar a figueira, e o verão está se aproximando. As estações do ano são de 4 em 4 meses, não é verdade? Então, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo esse tempo de que Jesus falou, de nação contra nação. Sempre houve guerra no mundo, mas não tanto quanto nos dias atuais. Nós temos mais de 50 guerras ativas no mundo hoje. Sempre houve terremotos. Continuando aqui, Jesus fala que haveria fome, peste, terremotos. Sempre houve terremotos, mas não como nos dias de hoje. Temos visto terremoto, depois seguido de tsunami, que tem devastado vidas. Vulcão que entram em erupção de repente, devastando vidas. Estamos vivendo tudo que Jesus falou. Aleluia. Estamos vivendo o tempo do fim. Jesus diz em Marcos, no capítulo 8, queridos, que quem quiser servir a Ele, tem que negar-se a si mesmo. Então, fique alerta. A igreja tem que estar atenta. Jesus virá de surpresa para quem não estiver esperando. Só para quem não estiver esperando. Por isso ele alerta. Marcos 13 e 33, Jesus diz bem claro: olhai, vigiai e orai. Estamos olhando as coisas acontecendo. Se estivermos vigilantes, esse dia não nos surpreenderá. Para a igreja militante, para a igreja que realmente está pensando na volta de Jesus, está ansiosa. Irmãos, eu não vejo a hora de Jesus vir buscar a igreja. Para o pai do meu sobrinho, tem um rapaz chamado André, casado com uma sobrinha minha. Para o pai dele, Jesus veio ontem. Ontem à tarde ele partiu para a eternidade. Pela misericórdia de Deus, salvo. Depois do filho se esforçar muito esforço, muita oração, ele aceitou Jesus.
E a minha esposa dizia hoje para mim que no funeral, olha só, irmãos, ninguém parte dessa vida sem Deus por falta de oportunidade. Ninguém terá desculpa diante dele. Não haverá desculpa. Todos que partem dessa vida têm a oportunidade. As coisas estão acontecendo, vocês estão vendo. Nós todos estamos contemplando. Quem estava lá no funeral, foi feito um funeral católico, porque a mãe desse homem, seu Valdecir, irmão Valdecir, que partiu ontem, com 92 anos, é católico, não quer saber de Jesus, não quer saber da salvação. Se essa mulher partir sem Jesus, como muitos têm ido, ela não vai sair daqui sem ter tido a oportunidade. Queridos, Jesus está alertando, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele está dizendo, Ele está mostrando. Agora, Deus nos criou de uma maneira extraordinária e perfeita. Deus nos criou eterno, colocou no paraíso o ser humano. Disse para crescer, multiplicar e encher a terra. Não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficou no paraíso. Isso é no tempo de Deus, porque quando eles estavam no jardim do Éden, não existia tempo. Eles viviam na eternidade. O homem foi feito eterno. Nós não somos mortais. O nosso corpo é, mas o nosso corpo tornou-se mortal por causa do pecado. Irmãos, aí alguém diz, mas se Deus sabia que a serpente ia enganar Eva, por que ele permitiu? Pergunte para ele. Os mistérios de Deus, irmãos, são de Deus. Deuteronômio 29 é bem claro. Ali Deus diz claramente, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As ocultas são para Deus. Eu só sei que eu aceito a vontade de Deus, seja ela qual for. Não importa. Não importa. Tem coisas que eu digo, mas Senhor, Ele sabe o porquê, os motivos. Aleluia. Então, meus queridos, Deus fez o homem com livre arbítrio. Deus queria que o homem permanecesse nessa terra eternamente. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. Olha o privilégio que eles tinham. Mas, como sabemos, cederam ao pecado. Como muitos estão cedendo hoje. Irmãos, depois do pecado, o ser humano ficou com vazio no interior. De vez em quando eu vejo depoimento de pessoas que são abastadas, que dizem, olha, comprei tudo, mas não consigo me saciar. Algumas pessoas dessa vão ao suicídio, como aconteceu o ano passado com um jovem empresário, bilionário, não tinha 50 anos ainda, jogou-se do edifício que ele morava. E assim tem acontecido tanta coisa. A mãe desse meu sobrinho, irmãos, a mãe desse meu sobrinho, do André, enforcou-se. A mãe dele enforcou-se. O pai dele, por outro lado, teve a oportunidade e aceitou Jesus. E com certeza está lá no seio de Abraão. Tudo porque temos o livre arbítrio. Você pode escolher. Jesus está mostrando, está alertando, está dizendo. Estamos vendo. Mas esse vazio que ficou no interior do ser humano só é preenchido por Jesus. É só Ele que cabe ali, não cabe outra coisa. Mas nós somos, por causa do pecado, irmãos, tendenciosos a crer no que vemos. Esse é o problema. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
O que é fé? Fé é crer no que eu não vejo. Porque se eu vejo, isso não é fé, eu estou vendo. Irmãos, a cegueira espiritual só é tirada pelo Espírito Santo em corações que desejam enxergar a verdade. Por isso que todo dia eu agradeço a Deus de Ele ter aberto os meus olhos para conhecer a salvação de toda a minha família. Nós somos em 18 irmãos, de um pai e de uma mãe. Atualmente somos em 13 vivos. Eu tenho tantos sobrinhos que na última contagem passou de 120, eu me perdi. E eu tenho tantos sobrinhos que eu não conheço. Não conheço. Eu tenho um sobrinho meu, nos dias de hoje, irmãos, observem só lá em Joinville, que tem 11 filhos, escadinha. Dos 11 filhos dele, meu sobrinho, filho da minha irmã. Dos 11, eu acho que a mais velha, se eu ver na rua, é capaz de eu conhecer. O resto eu não conheço. E a maioria distanciada de Deus. Eu oro todo dia, Jesus. Mas nenhum deles está seguindo por esse mundo sem ter tido conhecimento da salvação. Todos têm o conhecimento da salvação. Mas os irmãos veem, a cegueira espiritual é grande. Aí tem lá, né? O que chamam lá. Infelizmente tem que dizer, né? O Cristo lá em cima do morro. Irmãos, aqui no lar e um poste é a mesma coisa. Que diferença faz? Quando você encontrar pessoas que são assim, que creem na idolatria, mande ler o capítulo 44 de Isaías. Mande elas meditar. No capítulo 44 de Isaías. E quando você tiver que falar alguma coisa, não fale nada, deixa a Bíblia falar. A Bíblia falar. Aleluia. Então, queridos, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Ah, meu Deus, a pessoa... Uma vez eu disse para um sujeito que eu tinha intimidade com ele, eu digo, escuta aqui, rapaz. Veja bem. Tem esse poste ali, vai lá. Dobra o joelho lá e faz uma oração lá. Ele, mas... Eu digo, mas você não tem coragem, né? Você chegar ali para o poste e fazer uma reza ali, uma adoração, uma petição. Agora, se vier um escultor essa noite e transformar aquele poste numa imagem de algum que vocês chamam de santo aí, pronto. Aí você vai dobrar o joelho e vai adorar. Olha só. Eu digo, esse é o Deus que vocês creem. Um Deus que a gente vê, até hilário. Outro dia, estavam entrando na igreja lá, com a estatuazinha lá, e um escorregou, ela caiu em 50 pedaços no chão. Não vê, não ouve, não cheiram. Ah, meu Deus, esse é o Deus que o mundo crê. Vamos orar a Deus para abrir os olhos deles, para compreenderem a salvação. Aleluia. E vamos agradecer a Deus por ter nos feito entender a salvação. Agora, queridos, o livre-arbítrio foi dado por Deus. E se tem alguém que respeita a decisão do ser humano nesse mundo, nesse universo, é Deus. Ele respeita. Nós, muitas vezes, quando descobrimos uma coisa boa, o que queremos fazer? Fazer nossos amigos, familiares aceitar aquilo. Comprar ou aceitar ou receber, porque a gente insiste, não, isso aqui é bom. Não é? Deus não faz isso. Jesus disse o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E ele entra só pela porta. O inimigo não, ele é salteador, ele arromba, ele entra pela janela, pelo telhado, ele invade. Por isso temos que estar percebidos, atentos. Aleluia. Irmãos, voltando alguns versículos atrás da leitura que fizemos, no verso 12 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará.
Mas aquele que perseverar até o fim. É até o fim. Ah, queridos, quantos caminham por anos na igreja, depois largam Jesus. Mas é a vitória, a salvação, é para aquele que perseverar até o fim, mas perseverar até o fim, obediente ao Senhor, agradando ao Senhor, não é de qualquer maneira. Muitos pensam que podem viver de qualquer maneira. Eu amo a Deus. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e estremecem, eles conhecem Ele. Se você perguntar para qualquer pessoa aí, ele, não, eu creio em Deus, mas é aquilo que eu já falei aqui, que a Bíblia nos ensina: para ir para o céu tem que nascer de novo, tem que ter vida nova, tem que mostrar na decisão, no dia a dia, nas obras, que ama Ele. É uma vida diferente, transformada, mudada. Não vivemos mais igual ao mundo, não desejamos as coisas do mundo. Vivemos aqui, mas com o nosso coração voltado para Ele, aguardando a sua vinda. E a vinda de Jesus está muito perto. Aleluia. Aleluia. Aqui no versículo 14, irmãos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse fim é para depois do milênio, não é para agora. Eu já vi, inclusive, alguns pregarem dizendo: irmãos, vamos evangelizar com, assim, bastante depressa, que quanto mais almas ganharmos, mais perto a vinda de Jesus acontecerá. Irmãos, jamais o ser humano conseguirá evangelizar todos, porque milhões nascem, milhões morrem, mas milhões nascem. E a vinda de Jesus é o fim? Igreja? Não é o fim. Jesus está dizendo que virá o fim, quando esse evangelho, isso é lá no milênio, no final do milênio, Satanás será solto, e aí vai ter um tempo que ele vai arrebanhar nações para lutar contra Deus. Aí o evangelho, então, naquele tempo, o evangelho estará conhecido em todas as nações, porque Cristo estará reinando em Israel, literalmente. Aí todos conhecerão. Aí então virá o fim, não é agora. Agora vai vir a vinda de Jesus. Ele está às portas. Irmãos, Jesus pode vir essa noite buscar a igreja. Pode vir agora. Já não aconteceu aqui nesse templo aqui das luzes se apagar de repente? Já aconteceu? Pois é. De repente apagou. Pronto. Jesus veio. E agora? Agora, quem estava aguardando a vinda dele? Meu Deus, aleluia, vai ser uma coisa gloriosa. Meu Deus, como vai ser maravilhoso quando isso acontecer. Vai ser uma coisa que nós vamos, Senhor, valeu a pena, aleluia, valeu a pena, estou subindo, Ele veio, aleluia. Mas vai ter o outro lado. Vai ser momento de desespero, de terror. Vai ser, para quem ficar, vai ser terrível. Queridos, os falsos cristos estão aí. Satanás mudou drasticamente a estratégia. E com essa mudança de estratégia de Satanás, está se multiplicando os não crentes. Ser evangélico nos dias de hoje é o quê? Status. Moda, virou moda. Muitos cantores mundanos aí que estão quebrando, adotaram a música gospel para poder vender e ganhar algumas coisas. Muitos quebraram a cara, não conseguiram nada.
querem fazer comércio das coisas de Deus, e é bíblico. Jesus disse: nos últimos dias farão negócio de vós. O que os irmãos acham que são os falsos profetas? Gente profetizando coisas sem nexo? Não, são essas pessoas aí. Hoje em dia, por favor, compreendam a voz do Espírito Santo, igreja, e prestem atenção, porque Jesus disse que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Hoje em dia nós temos atletas de Cristo, atores de Cristo, e surgiu tanta gente de Cristo aí, que de Cristo não tem nada, suas obras dizem isso. O apóstolo Paulo disse: eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Aleluia. É só olhar as obras. A grande maioria está interessada em explorar a fé do povo que anda, não querem a verdade, então acabam crendo na mentira. O espírito da mentira está reinando. A pessoa acha difícil acreditar na verdade, aí aceita a mentira. Às vezes você fala as coisas certas para a pessoa, ela não aceita. Aí o inimigo usa falar um monte de coisas erradas, ela aceita. Não crê na verdade, acaba crendo na mentira. Então nós estamos vivendo nos tempos dos falsos cristos. Dessas pessoas que estão fazendo show, não estão adorando a Deus. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Queridos, não vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Sempre que você perceber pessoas querendo a glória para si, iluminação, show, ao invés de adorar a Ele. Uma vez vieram para João Batista e disseram: olha, os discípulos dele estão batizando mais do que os seus. Estão batizando mais, olha, ele tá... O que ele disse? É necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. A glória é dele, e ele não dá a glória dele para ninguém. Aleluia. Então tome cuidado, fique olhando os frutos, porque Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Muitos dizem: mas não podemos julgar. Não podemos julgar o coração de uma pessoa. Eu não posso julgar o seu coração. Quem sou eu? Só Jesus conhece o seu interior e o seu coração. Mas o que você pratica, isso eu posso julgar. Você pode julgar. Ora, eu venho aqui, digo uma coisa, daqui a pouquinho você me vê fazendo outra. Aí você vai ver que o que eu digo não é o que eu faço. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. E de uma fonte, queridos, não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode. Aleluia. O salvo, nascido de novo, é mudado, é transformado, vive uma vida nova. Ele nega o mundo e toma cada dia a sua cruz. Fala de sofrimento. Sofrimento, nesse sentido, nós podemos muitas vezes passar por sofrimentos, negando as coisas do mundo, mas adorando a Cristo. Negamos. Jesus diz em Mateus 11:12 que a lei e os profetas duraram até João, e agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Muitas vezes é mais fácil nós irmos para outro lugar do que virmos na igreja, nos esforçar para mostrar que amamos ao Senhor. Porque fazer as coisas que não agradam a Deus é mais fácil do que as que agradam a Ele. Você quer ver, orar então. O inferno inteiro vem sobre você para que você não dobre o joelho, porque enquanto você está com o joelho dobrado, você continuará de pé diante dele. Aleluia. Demonstre para Jesus que você o ama, adorando Ele todos os dias. Irmãos, tudo nos mostra que Cristo já volta. Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite. Vamos ficar alerta, igreja. Temos o livre-arbítrio. Podemos escolher. Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Ele coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Vamos escolher o da vida. Aleluia. Jesus diz lá no capítulo 5 de Mateus que
estreita é a porta, e o caminho apertado. Olha bem o que Jesus diz: eis que estreita é a porta e apertado o caminho. E o que me preocupa é o que ele conclui dizendo: e são poucos os que entram por ele. Aí está. Irmãos, não vamos deixar o inimigo nos enganar. Igreja, peço ao Espírito Santo para iluminar o seu coração, mas eu digo uma coisa para vocês. Se você é nascido de novo, você ama Jesus sobre todas as coisas. Você anda no caminho estreito. Você anda no caminho que agrada a Ele. Aleluia, você não anda na largura do mundo, no que o mundo oferece. Para ir para a perdição se vai de qualquer maneira. Todos os caminhos levam para o inferno, mas para Deus só Ele, só Jesus. Aleluia, só Ele. É só por Ele. E andar pelo caminho dele é estreito, é apertado, mas termina no céu. Aleluia, termina no céu. Eu espero que todos aqui estejam ansiosos, aguardando a vinda de Jesus. Ansiosos, porque, irmãos, pense, é para toda a eternidade. Já foi falado aqui. Lá não haverá mais dor, sofrimento, lá não haverá mais saudade, lá nós estaremos reinando com o Senhor. Lá, queridos, no céu, o céu. Como descrever o céu? Você quer saber o que é o céu? Leia o capítulo 21 de Apocalipse. Foi cantado aqui essa noite alguma coisa. Aleluia, aqui os homens matam por ouro, por prata. Lá o ouro, nós vamos pisar em cima. O céu, irmãos. Igreja, entenda. Muitos pensam, pastor, que quando chegar no céu, vão ser como anjos, seremos, claro, nesse sentido, mas vão ficar eternamente diante do trono, adorando a Deus, eternamente. Irmãos, não é isso que Jesus diz. Esse galardão que Ele promete para nós, Ele está dizendo que nos céus, que é o reino dos céus, um reino é composto de uma hierarquia, queridos. Tem o rei, tem os príncipes, os servidores e tem trabalho. Jesus disse uma vez para os discípulos: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aleluia! Então, nos céus, nós iremos governar esse universo com Ele. Na parábola dos talentos, ele demonstra isso. Ele diz: fosse fiel sobre o pouco, sobre 5 cidades terás domínio. Nós reinaremos com Ele. O céu é um reino eterno, maravilhoso, onde nós estaremos reinando com Cristo. Cada um de nós terá a sua função no céu. O céu está longe de ser um lugar tedioso, jamais. É glorioso, é maravilhoso. Estaremos lá num reino onde não haverá mais morte, dor, sofrimento, só alegria. Vamos estar a serviço do nosso Deus. Aleluia! Glorificando dia e noite o seu nome a serviço dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou isso bem claro. Deus deixou lá quando Deus falou para Satanás sobre Jó. A Bíblia começa dizendo lá no capítulo 1 de Jó: houve um tempo que os filhos de Deus vinham prestar conta, não é isso? Vinham prestar contas diante de Deus. E entre eles estava quem? Satanás. Satanás estava entre os que vieram prestar conta. Para Satanás Deus disse: de onde vens? E o que ele disse? De rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz: viste lá meu servo Jó. Então ele vinha da terra e os outros vinham de outros mundos.
Existe vida nesse universo que não está declarada a nós. Isso é segredo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz aí em Hebreus que Deus criou os mundos. Irmãos, esse universo não tem só nós no universo. Afinal, tem Deus e os seus anjos que são milhões. Mas tem vida, tem reinos onde nós reinaremos com Ele. A capital será Jerusalém celestial. Você sabe qual é o tamanho da cidade, da capital, Jerusalém celestial? A Bíblia é bem clara. Ela é quadrada, ela é igual a um cubo. Segundo as medidas que foi feita, 6.000 quilômetros de extensão, de comprimento, está lá em Apocalipse. De altura e de largura, ela é quadrada. Falando de perfeição. Isso é só o tamanho da capital. Aleluia. Onde nós reinaremos e moraremos com Ele. Aleluia. Então vale a pena negar-nos a nós mesmos e servir a Ele, ficar atento ao que está acontecendo, irmãos. Olha, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. A igreja, por gentileza, coloque de pé comigo. Nós vamos orar. Irmãos, nós somos um povo abençoado demais, irmãos. Irmãos, tem pessoas que não saem mais de casa. Tem pessoas se trancando de todo jeito. Nós vemos aí, é cerca elétrica, é isso. Faz condomínio com tudo quanto é segurança e assim mesmo são invadidos. Não existe segurança. Tem gente traumatizada, tem gente que tem medo de sair de casa. Se sai, olha para lá, para cá. Quem tem condições compra carro blindado, mas mesmo assim não adianta. Irmãos, eu estou vivendo por esse Brasil afora há mais de 40 anos. E Deus me tem guardado de cada coisa. Eu não me preocupo com nada, queridos. Nada. Eu faço a minha parte. Eu não tento ao meu Deus. Não é por isso que eu vou deixar minha caminhonete ali na rua aberta. Você não vai fechar a caminhonete, não vai pôr alarme, não vai pôr seguro. Faço a minha parte, ponho seguro, ponho alarme. A minha parte eu faço. Agora, fora a minha parte, aí Ele faz. Aí Ele faz. Porque se eu não fizer, eu estou tentando a Deus e não temos que tentar a Deus. Então fazemos a nossa parte. Agora, para quem serve ao Senhor? Irmãos, eu saio da minha casa, venho para cá, viajo para essas estradas perigosas, ando por esse país afora, vejo cada coisa acontecer, mas vivo tranquilo, não tenho. Eu fico num trailer, tem um trailerzinho que está ali no estacionamento Raios de Sol, bem embaixo do teleférico. Eu moro naquele trailer, mas já dormi nesse trailer. Vamos dizer, mas vai ficar com o trailer aqui nesse pátio de posto que não tem segurança nenhuma? Eu digo, não tem como não. Não tem, que não tem segurança. Eu digo, aqui tem o anjo do Senhor, que acampa-se ao redor daquele que o temem e os livra. Mas daquele que aí está a condição, querido. Salmo 34, 7. Eis que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Teme ao Senhor, pode viver sossegado. Você vê as pessoas sendo entrevistadas. Você sai de casa, não sabe se volta. Volta. O crente não se preocupa. Tem alguém nessa noite que está em dúvida sobre a salvação, que quer voltar para Jesus, que quer aceitar Cristo como Salvador? Se tiver alguém, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Jesus está aqui dos braços abertos, esperando por você. A escolha é livre, você tem o livre-arbítrio. Como é que você está com Ele? Está tudo bem? Aleluia, aleluia. Jesus quer fortalecer vosso coração. Aleluia. Temos alguém, queridos? Temos pessoas que estão assim meia na dúvida. Cuidado com a dúvida. A dúvida é um problema sério. Tira a paz do coração. Tenha certeza. Aleluia. Tenha certeza, como tinha Josué. Ele disse para o povo de Israel: olha, vocês podem servir quem quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia.
Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por pessoas que estão com problema. Talvez você não está dormindo bem à noite. Talvez você, para dormir, tem que ser abaixo de remédio. O remédio é Cristo. Doce é o sono do cristão verdadeiro. Ele dá a todos o sono e o descanso. Aleluia. Podemos orar? Aleluia. Então nós vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Aleluia. E queridos, não deixem de observar as coisas, os acontecimentos. Mas não com medo, não, absolutamente. Olhem isso e fiquem com a esperança. Jesus está perto a vir. Eu quero estar contigo. Queremos estar com Ele, não é verdade? Então vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, falamos a Tua palavra. Espírito Santo, que Tu possa fortalecer o coração de todos que estão aqui essa noite, para que fiquem atentos, vigilantes, olhando os acontecimentos, vendo que tudo nos mostra que Tu já volta a buscar a Tua igreja. Fortalece o coração da Tua igreja, de cada um que está aqui essa noite, dá graça, dá descanso, Senhor. Que a esperança aumente, que os olhos da fé, os nossos olhos da fé continuem abertos, contemplando o que Tu tens para nós. Ó Senhor Jesus, estamos nas Tuas mãos. Dá-nos graça para nos negarmos a nós mesmos e seguirmos nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Pai, Te agradecemos por essa gloriosa oportunidade e que a Tua palavra continue em nossos corações. Aleluia, glórias a Deus. Amém, que Deus abençoe.